Queridos, Gênesis capítulo 21, verso 8. Quem encontrou, diga amém. Diz o texto. Vamos ler? A hora que eu falar 3, todos falando bem alto, bem forte, para que ninguém durma. Porque depois do almoço é um problema, não é? Depois do almoço, assim, é um perigo. Então vamos lá. 1, 2, 3. Meu Deus, eu te peço que a tua graça se manifeste agora neste lugar, nas nossas vidas. Deus, fala com os teus filhos, nos ensine, nos instrua, nos abençoe. Derrama da tua Shekinah, da tua glória, da tua graça. Que cada um, meu Deus, sinta-se agraciado por algo sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Querido, a palavra de Deus fala a respeito dos patriarcas que foram os homens de Deus que tiveram um ouvido para ouvir a voz de Deus, o entendimento. E realmente eles se distinguiram, porque no meio de uma nação, ou melhor, no meio de um mundo conturbado, Deus chama um homem e fala com ele: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Um homem que era filho de uma pessoa que não tinha nenhum envolvimento com Deus. E a partir desse homem, ele tinha mais irmãos. Ele se torna então o pai de uma grande nação. Nós estamos falando de Abraão. E Abraão, ele então, já com a idade avançada, sem poder ter filhos, sem poder ver esta promessa de Deus se tornar realidade. No entanto, ele acreditou. A palavra de Deus diz que ele é chamado de pai da fé, porque antes de todas as coisas acontecerem, antes de tudo se tornar realidade, ele acreditou. Ele se anteveu. Ele conseguiu ver todas as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. E é isso que Deus requer de nós. Por isso que nós, como igreja, também somos chamados de filhos de Abraão. Não somos descendentes na forma ali na genealogia, mas somos a descendência espiritual. Um dia Deus chama para Abraão e diz: olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência, e as areias do mar também será a sua descendência. Então, uma descendência carnal, uma linhagem humana e também uma linhagem espiritual, que seriam as estrelas. Eu e você estava sendo contemplado por Abraão naquele dia. E então é verdade, porque as estrelas você não consegue ver, há uma infinidade de estrelas. Por mais que você olhe e você consiga ver uma, atrás daquela estrela existe muitas outras, milhares de milhões talvez. Então entenda que eu e você fomos contemplados nesse dia. Mas a coisa aconteceu de uma forma bem natural. Abraão teve apenas um filho, com Sara, com quem Deus havia dado a promessa que aconteceria. Sara também já havia passado de idade. Então finalmente vem um filho chamado Isaac. Isaac, então, era o cumprimento da promessa de Deus. Só que as coisas tinham que acontecer. Abraão olhava para Isaac e conseguia contemplar em Isaac o cumprimento da promessa de Deus. Mas não parava ali. Coisas tinham que acontecer. Isaac foi sustentado, alimentado, obviamente amamentado pela sua mãe, cuidado pelo seu pai. E a Bíblia fala que um dia, quando ele, está lá o texto, ou estava ali agora mesmo, ele foi desmamado. O texto que nós lemos agora fala que algo natural aconteceu, ele estava crescendo. Vai dar para pôr aqui, não é porque você está mexendo aí nos textos, Danilo? Volta o texto aqui para nós. Ele crescia, ele ia aumentando, e por causa disso chegou um dia que o crescimento tão natural, e houve ali momento dele começar a ter que viver uma vida natural e se alimentar de alimento mais sólido. Mas a ênfase está ali na palavra crescimento. E nesse dia que foi constatado o crescimento dele, Abraão ficou tão feliz que ele deu uma grande festa. Diga comigo, grande festa.
Eu queria que você pudesse acreditar que no dia que houver crescimento na tua vida, vai haver festa nos céus e na tua vida. Quando há crescimento, querido, nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Quando há crescimento, nós estaremos aptos a receber a festa, os motivos para festejar. Nós vamos estar aptos a receber as conquistas, as bênçãos. E é por isso que Deus espera de cada um de nós o crescimento. Agora é interessante que ninguém nasce com a estatura certa, né? Nós nascemos criança e nós vamos evoluindo, crescendo. E na mesma questão espiritual, em qualquer área da vida, assim as coisas acontecem. Crescimento que não vem de uma forma natural é porque existe algum problema. Porque Deus cria tudo para um crescimento. Deus cria tudo com a expectativa de crescimento. Dentro de cada semente tem o poder para que ela possa crescer, frutificar e vencer. Dentro de cada um de nós há as condições, as características para que a gente possa romper e crescer. Quem crê nisso, diga amém. Agora, o crescimento, ele não é instantâneo, obviamente. E nós temos então no reino espiritual também a mesma opção. Ou você cresce, ou você fica medíocre. Ou você está pronto para receber as festas que Deus tem para a tua vida, ou você vai ficar na escassez. Ou você se desenvolve em várias áreas da tua vida, ou você vai ficar ali na situação de à margem das bênçãos. Um casamento, ele tem que crescer, ele tem que melhorar a cada dia. Um relacionamento, ele tem que crescer. Um negócio, ele tem que crescer. Uma pessoa no seu dia a dia, ela tem que crescer na intelectualidade, no seu jeito de ser. Por isso que quando vai se tornando mais adulto, mais idoso, a pessoa vai se tornando mais sábia. Porque ela coleciona ali um monte de experiências que a torna melhor, uma pessoa melhor. Quando Jesus, ele transforma a água em vinho, ele poderia ter se revelado ao mundo de outra maneira, mas ele escolhe, porque o vinho, ele tem um ingrediente interessante. Quanto mais passa-se o tempo, ele se torna algo melhor. Então Deus espera de cada um de nós crescimento. Diga comigo, crescimento. Mais forte, crescimento. E eu vou te mostrar que todos os fundamentos na vida cristã, ele também gira em torno de crescimento. A palavra de Deus nos norteia isso. Romanos capítulo 1, verso 17, diz que a nossa fé, diga comigo, fé, ela tem que crescer. E você tem que procurar todo dia desenvolver a tua fé. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nós temos que ter esse entendimento. Acha um texto aí que fala de fé em fé. É uma versão, né? Porque muda aí e me arrebenta. Mas o texto fala que tem que ter uma fé hoje e uma fé amanhã. Uma fé melhorada a cada dia. O justo vive de fé em fé. Então é por isso que você lê a palavra de Deus, é por isso que você frequenta a igreja, é por isso que você tem uma prática de se alimentar espiritualmente, porque a tua fé tem que crescer. Se você examinar a tua fé e você entender que até hoje você tem aquela fé infantil, se até hoje você fica implicado com coisinha pequena. A Bíblia fala que quando alguém chega na igreja, ele é chamado de pessoa nova, bebê espiritual. Tanto é que não pode nem dar um alimento sólido, tem que dar leite. Se até hoje você se alimenta de coisas simplórias, se você ainda tem lá a sua infantilidade, você ainda não se tornou maduro, qualquer coisa te faz desviar, qualquer coisa faz você fazer greve com Deus, a tua fé não está aumentando. Amém? Olha,
de fé em fé. Diga comigo, de fé em fé. Uma fé hoje, outra fé amanhã, é como se fosse um degrau. A cada dia a minha fé é aprimorada. Amém? Hebreus capítulo 12, verso 14, também fala de crescimento. Só que agora é o crescimento na santificação. Diga comigo, crescimento na fé, agora crescimento na santificação. Seguir a paz com todos e a santificação. A santificação tem que ser seguida. O que é a santificação? A cada dia você se torna melhor, menos pecador. Quando eu discipulo alguém, lá na primeira lição ou na segunda, a gente fala que se alguém comete pecado, ele não deixa de ser filho de Deus. Quem lembra dessa lição? É ou não é? Mas ele vai perder na intimidade. Mas essas coisas são aceitáveis apenas no início da nossa caminhada. A cada dia a gente tem que melhorar. A cada dia você tem que ser mais santo. Diga amém. Provérbios 4:18. Olha o que diz. Provérbios dizendo: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Luz da aurora, o amanhecer. Quem gosta de levantar aí pelas 5 horas da manhã, 5:10, começa a clarear. E a coisa interessante, parece que a coisa vai se firmando, né? Quando der 6 horas, já está assim bem claro. Já está até fazendo muito calor nesses dias. Hoje, 6:30, já estava quente. E aí, a cada momento, você não percebe, mas vai só brilhando mais. O dia vai ficando mais forte, mais intenso. Qual é a hora que há o grau máximo de claridade? Meio-dia. Ali é a hora mais perfeita, mais forte. Depois começa a suavizar a claridade, a luminosidade vai diminuindo. Então o texto diz que a caminhada do justo tem que ser como a luz da aurora, como o amanhecer, que vai brilhando a cada dia mais. Então você a cada dia tem que estar brilhando mais na presença de Deus. A tua caminhada tem que ser assim. A tua vida espiritual tem que caminhar para uma intensidade maior. Diga amém. Oséias capítulo 6, verso 3, fala do maior inimigo que nós temos. Quem que é? Quem que é o maior inimigo da nossa vida? Não é Satanás, é? A Bíblia fala que é o quê? A ignorância, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos. Conheço hoje, amanhã eu quero conhecer mais. Tem que prosseguir. Pastor, já sei tudo. Essa pessoa é a mais inapta, é a pessoa mais ignorante. Porque a Bíblia mesmo nos diz que nós nunca podemos ser sábios a nós mesmos, a cada dia. Até mesmo se você conhecer a Bíblia de capa a capa, um texto, ele se torna vivo, ele é vivo, ele se torna novo no nosso coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Diga amém. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Olha o que tem que crescer também na nossa vida: as nossas experiências espirituais. Mas todos nós, como o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém? A cada dia a glória do Senhor tem que brilhar mais, se manifestar na tua vida. Lucas capítulo 5, capítulo 2, verso 52. Olha como que Jesus fazia. A Bíblia diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça com Deus e para com os homens. Então, na vida cristã nós precisamos não só crescer na estatura, mas também na graça diante de Deus e diante dos homens. Amém? Filipenses 3, 13 e 14 também fala: olha os alvos. Irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, é que eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Diga amém. Deus colocou um alvo para que a cada dia você possa crescer. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 58.
Olha para você ver onde que a gente precisa também crescer. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Cada dia abundar no serviço, na obra de Deus. Diga amém. Diga assim: Deus espera, mais forte, que eu cresça. E Deus já tem preparado uma festa, um banquete para a nossa vida. Querido, é uma coisa muito óbvia, mas a cada dia você tem que olhar para o dia de ontem e falar: hoje eu sou uma pessoa melhor. Hoje, num termo que é muito usado, eu sou uma versão melhor de mim mesmo. É ou não é? Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor em tudo. Sabe, a minha mãe, ela está lá com os seus 85 anos. Meu irmão estuda, né? Ele formou lá, tem um doutorado, e ele é preocupado, ele acompanha a minha mãe. E ele então fez um doutorado em demência, né? É a linha dele na área da psicologia. E uma preocupação que ele tem é que possa acontecer isso. E aí, quando a pessoa vai deixando de crescer, ela para de crescer. E essa talvez é a tendência da pessoa idosa, porque ela vai diminuindo as suas funções, a sua ação, ela vai ficando mais parada. Minha mãe sempre foi muito ativa. Então, por causa de situações, ela não pode mais ficar transitando na cidade igual ela fazia. Ela batia a cidade inteira, a pé na cidade inteira. Agora só fica dentro de casa. Então, vai o preparador físico, ela faz as caminhadas dela. E tem uma coisa, além, todo dia ela ora, ela lê a Bíblia, eu converso com ela, ela está intercedendo, ela faz jejum por mim, eu fico com vergonha. Eu falei: meu Deus, a senhora está jejuando ainda? Ela tem a prática de jejum trocentos anos. E tem uma coisa que ela faz, além de manter-se ocupada, a tua mente, para não degenerar, ela faz muito palavra cruzada, né? Ela pinta, ou desenha, ou colore melhor, quadro, moldura, aí eu trago algumas. Mas isso tudo, a preocupação para quê? Para que não pare a atividade cerebral, para que não haja ali um declínio. Então, quando você paralisa em qualquer área da tua vida, não é só uma paralisia, começa a haver uma perda significativa de tudo que você conquistou, memória, a questão, o condicionamento físico, massa muscular, massa cefálica, você vai ficando com a memória ruim. Então é por isso que você tem que estar em atividade. Então não é loucura quando você vê uma vovozinha lá na academia, quando você vê alguém estudando e lendo e praticando, é porque está no processo de crescimento. Toda pessoa medíocre que pensa já está bom, parou, ela começa a perder conhecimento, começa a perder unção, ela pode até se desviar, ela começa a perder em qualquer área da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus espera. O crescimento é fundamental, é muito importante. 2 Pedro capítulo 3, verso 18, há uma orientação para nós na Sagrada Escritura. O texto diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: antes, mais forte. Sabe por que você tem que crescer? Porque o crescimento trabalha no preventivo. Minha mãe não está esperando dar uma demência para ela começar a fazer essas coisas, não vai adiantar. Você não tem que esperar perder a saúde, perder massa muscular para começar a ir para uma academia. Você não tem que esperar o teu casamento acabar e falar: por que acabou? Porque eu parei de falar, de nutrir ali o relacionamento. A Bíblia diz assim: antes, diga comigo, antes. O crescimento tem que vir antes de qualquer coisa. O crescimento, ele trabalha na prevenção. Quem está entendendo? Por isso que você tem que crescer. Porque se você não procura crescer, vão chegar lutas grandes e você já tem que estar maior, você já tem que estar melhor. No verso 16 desse mesmo capítulo, tem jeito de voltar aí? Nesse 3:16. Porque se eu não crescer, olha só, eu vou ficar
eu posso ficar envolvido com situações de heresias. Aqui o texto fala, todas as suas epístolas, quais pontos difíceis de entender, os inconstantes torcem. Então está dizendo assim, ele precisava crescer, porque senão ia chegar um momento que ele ia ficar confuso com relação às escrituras, os ensinamentos. Então é por isso que eu preciso de estar crescendo, para não ser um ignorante. Eu disse agora há pouco que o maior inimigo não é Satanás, mas é a ignorância. A Bíblia diz, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Tem pessoa que cresce apenas em algumas áreas. E o texto da palavra de Deus diz, você tem que crescer na graça e no conhecimento. Diante de Deus e diante dos homens. Agora, a palavra graça, ela é muito abundante. A graça diz assim, é o favor imerecido das nossas vidas em todas as áreas. Então, esse é o foco que nós precisamos entender. Temos que crescer em todas as áreas. Efésios, capítulo 4, verso 14. A palavra de Deus nos fala que o crescimento é importante, porque senão a pessoa fica inconstante. Para que não sejamos mais meninos. Aí a festa da maturidade não vem. As benesses não vêm. E menino é inconstante. Menino uma hora quer uma coisa e passa um pouquinho e já não quer mais. E tem um monte de gente, menino, que não sabe o que quer. Não, hoje eu caso, amanhã eu quero uma bicicleta e vai pro... Não, tem que ter maturidade, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Quer dizer, qualquer coisa diverte. Não, tem constância, tem maturidade. E toda ação, a palavra de Deus é perfeita, porque toda ação ela começa primeiro aonde? Na mente. Vem primeiro um pensamento. Então pense nas coisas de cima. E automaticamente você começa a buscar. Quem está entendendo, diga amém. Assim em todas as áreas. Você só cresce quando você visualiza na tua mente o alvo que você quer chegar. O topo, a imagem do casamento perfeito, da vida espiritual, da abundância, da vitória. Você começa a visualizar. Isso é fé. Você começa a acreditar, você começa a ter atitudes para que isso se torne uma realidade na tua vida. De vez em quando vão vir pensamentos para tentar sabotar isso, mas você deleta, porque você mantém aquilo vivo no teu coração. Sabe outra forma de você crescer? Primeira coisa, você tem que buscar. Vai ver uma pessoa que se tornou alguém na vida. Não foi lá o conselho de medicina e achou aquela pessoa na casa dela dormindo e falou, nós viemos aqui te entregar uma credencial para você se tornar o maior cirurgião deste país. Puxa vida, que coisa, hein? O empresário que se tornou, o casamento bem sucedido. Não, houve uma busca, houve ações para que aquilo se tornasse realidade. Quem entendeu, diga amém. Agora, tem também outras maneiras. Daniel capítulo 9, verso 2. Olha o que diz o texto da Sagrada Escritura. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Diga comigo, entendi. Olha que coisa interessante, ele entendeu pelos livros. Diga comigo, pelos livros. Olha só, Daniel não teve a visita de um anjo para falar com ele as coisas que iam acontecer, não. Ele estudou, ele leu o livro, ele começou a ter um entendimento até das coisas espirituais. Este era o hábito de Daniel, por isso que ele se tornou o maior governante ali da Babilônia. Ele lia livros. Diga comigo, leitura. Eu tenho que querer ler em qualquer situação. Se eu quero entender mais do casamento, eu vou ter que ler. Se eu quero entender mais de vida espiritual, eu vou ter que ler. Se eu quero entender mais de alguma área da minha vida, eu tenho que buscar o conhecimento. Diga amém. Mas não é muito bom, né? A nossa cultura não vai para isso. A gente é preguiçoso. Tem gente que fala assim, eu vou esperar virar filme, não é? O livro, eu já leu esse livro? Não, eu estou esperando virar um filme, que é mais fácil de eu assistir. Nem tudo vai virar filme.
Aliás, os melhores livros nem viram filme. Aí, querida, é preciso de disciplina. Salmo capítulo 1, verso 2, fala a respeito dessa disciplina. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A lei do Senhor, ela tem que ser buscada. A lei do Senhor foi estabelecida para que a gente buscasse essa informação. Deus colocou, nós temos um livro à nossa disposição que chama Bíblia. Se crente não gostar de leitura é um problema sério. Porque nós somos pautados por um livro. Quem está entendendo, diga amém. Outra maneira de você crescer é no seu relacionamento com Deus. E querido, não tem melhor maneira de você crescer no seu relacionamento de Deus se você não encontrar com Deus. Um relacionamento ele só fica gostoso, vai ficando mais íntimo, você começa a entender o que a pessoa pensa, você começa a ter intimidade por causa dos encontros, por causa da frequência. Não tem como você dizer eu sou amigo do Silas Malafaia. Eu encontrei ele uma vez e foi só assim, pegou na minha mão. Não sei mais nada. Agora, como é que você vai dizer que conhece a Deus se você não ora, não tem envolvimento com Deus? Quem está entendendo? A Bíblia fala que Daniel foi um homem muito abençoado e ele orava 3 vezes ao dia. Diga comigo, 3 vezes ao dia. E o que Daniel ganhou com isso? Tudo. Armaram emboscada na vida dele, cilada para ele. Ele se desviava de uma maneira milagrosa e ele se tornou num país estrangeiro. Porque alguém vai dizer, não, é porque ele era um religioso. Não, num país estrangeiro, na Babilônia, o governador sobre todas as outras províncias do Império da Babilônia. Porque ele era uma pessoa abençoada por Deus. Sem avião, sem WhatsApp, sem nada, ele conseguia administrar. Ele tinha um plus, ele tinha uma bênção. Quem tem relacionamento com Deus tem bênção na sua vida, consegue resolver casos difíceis, consegue sair de situações embaraçadas, consegue ver o milagre de Deus nitidamente na sua vida, porque há uma conexão com Deus. Ele não é um pedinte que vem num dia só, meu Deus, precisa não do milagre agora, não, ele já de forma preventiva, ele já está com Deus. A Bíblia diz que Jesus, os discípulos traziam problemas difíceis, traziam demônio para ele expulsar, e aí os discípulos tentaram um tempão e não conseguiram nada. Aí os discípulos perguntaram, e Jesus só falava assim, sai dele, espírito imundo. Poderoso, não é Jesus? Amém? Mas a Bíblia, aí Jesus, eles perguntam, Jesus, como é que o senhor consegue? Aí ele tem casta de jejum que só sai, casta de demônio que só sai com jejum e oração. E naquele dia Jesus estava acabando de descer do monte. Não é a hora que você vê um demônio, peraí que eu vou fazer uma campanha de oração pela sua vida. Não, é porque você tem uma vida de oração. É porque você tem uma vida de jejum. Aí, aquelas castas de demônios, talvez até mais poderosas, elas não têm brecha na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. É o antídoto para que tudo possa não pegar na nossa vida. Isso aqui é outra maneira de crescer. Salmo 27, 4. Salmo 27, 4, vai dar aí. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Se tem uma coisa que te faz crescer é vir à casa de Deus. E às vezes a gente tem uma predisposição para ir para um barzinho, tem uma predisposição para assistir um jogo, tem uma predisposição para ir na casa de alguém, tem uma predisposição para fazer qualquer outra coisa. Mas para ir à casa de Deus, realmente vai ter uma luta. Mas por quê? Porque quando você entra na casa do Senhor, o texto diz, quando eu entrei na casa do Senhor eu entendi. Há uma atmosfera de louvor. Quando você vem, você cresce. Por causa da palavra de Deus que é ministrada, por causa do louvor, por causa das experiências. Quem está entendendo, diga amém. Outra maneira de você crescer são os seus relacionamentos.
A Bíblia diz que Ana não podia ter filhos. Aí tinha sua rival chamada Penina. E Penina ficava aquela assim, a Bíblia não diz isso, mas a gente pode entender, que ela mostrava a língua e falava assim: você não pode ter filhos, eu posso. Quem está entendendo? Ela dizia: você não pode ser mãe. E aquilo incomodava. Um dia ela não aguentou. Aí Ana fez uma coisa que fazia sempre, mas naquele dia ela fez diferente. Ela entrou no templo e orou de uma maneira que o anjo do Senhor apareceu diante dela e disse: daqui 1 ano você dará à luz a um filho. Amém, amém. Só que o anjo era o pastor. O pastor que chegou, só que ele não falou assim. Ele falou: mulher, 9 horas da manhã, já encheu a cara de pinga, hein? Tá aí falando igual doida, ei, parecendo que aconteceu? Aí ela: não, meu Senhor, eu estou agoniada de espírito. Aí ele não sabia nada, mas na hora Deus tocou. Então daqui 1 ano você vai receber a tua bênção. Amém. Agora, o que fez Ana entrar na igreja naquele dia? Foi a Penina que ficou cutucando. Tem gente que está na nossa vida só para fazer a gente crescer. Lá na Câmara tinha um vereador que me desafiava. Aí eu procurei entender, eu falei: eu te agradeço, porque você me fez crescer. Eu não entendia e queria levar. Aí eu confrontava, aí eu comecei a confrontá-lo. Ele me fez crescer. Às vezes as dificuldades nos fazem crescer. As pessoas, as afrontas, os problemas nos faz a gente melhorar. Quem está entendendo? Sabe que a pessoa que cutuca em você é para você aprender a perdoar, para você aprender a amar. Você precisa melhorar isso aí na tua vida. Quem está entendendo? Querido, e sobretudo, para a gente poder finalizar, que não dá tempo de falar tudo, mas a palavra de Deus nos ensina a sermos praticantes da palavra de Deus. Tiago 1:22 diz: não sede apenas ouvinte, mas praticantes da palavra de Deus. Tem gente que sai daqui e já esquece o que foi falado. Então nós temos que ter o hábito de poder absorver e a palavra de Deus mudar a nossa vida. E nós precisamos crescer também como igreja, porque você não está aqui por acaso para pregar o evangelho. E cada vez que você prega para alguém, você cresce, porque isso te obriga a crescer. Você tem que falar do amor de Deus, mas você vai vivenciar. Quantas vezes que eu não melhorei, porque diante de um desafio, diante de alguém que eu tive que pregar, eu tive que melhorar até meu testemunho. Eu tive que melhorar até minhas palavras, porque talvez eu estava deixando meu lado exigente brotar, e eu precisava manifestar a misericórdia, ali o amor. Então quando eu prego o evangelho, isso me faz crescer demais. Me faz eu buscar a santidade, me faz eu buscar conhecimento, me faz eu buscar uma vida de oração, porque eu passo a orar por essa pessoa. Quem está entendendo? Então Deus nos coloca numa igreja para que a gente possa frutificar. E a melhor maneira que tem, quando a gente trabalha aí o discipulado, quando a gente trabalha no 1 a 1, quando a gente trabalha em trazer pessoas, a gente consegue crescer nessas áreas todas, como eu disse. Só que além dessa vida ser abençoado, porque a palavra de Deus diz que quem ganha uma alma é sábio, vai vir sabedoria sobre a tua vida. Você crê nisso ou não? A recompensa de Deus vai amontoar brasas vivas sobre a tua cabeça, poder de Deus sobrenatural. Mas sobretudo, querido, vai ter um banquete, porque vidas vão deixar de morrer. Vai ter um banquete, porque você vai crescer, você vai deixar as coisas de menino. Você para de dar trabalho porque você está trabalhando. Quem está entendendo? Gente que não está cuidando de ninguém, a preocupação dela é si mesmo. Então ela chega e tudo tem que estar ao entorno dela. Quem está entendendo?
Não está bom a pregação. Não. Agora quem trabalha, quem ganha alma, peraí, fulano veio, fulano está ouvindo a palavra, está sendo abençoado. As preocupações são outras. Aquela maturidade de crescimento. É aquela pessoa que vem e não está assim, pastor, ora por mim, nela, eu estou orando pela tua vida. Só que toda vez quando você se coloca como instrumento, as bênçãos vêm sobre a tua vida. Querido, ninguém vence a Deus no dar. Quando você prioriza o reino de Deus, as outras coisas acontecem na tua vida. Fica de pé no teu lugar. Coloque a tua mão sobre o teu coração. E eu queria que você pudesse se predispor nessa tarde a orar, a ser uma pessoa que vai crescer. Pessoas que cresceram se tornaram pessoas fortes. Pessoas que têm maturidade, não são impelidas por vento, por vaidades. Pessoa que sabe o que quer. Sabe viver em qualquer situação porque tem maturidade. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, posto todas as coisas naquele que me fortalece. É pessoa que não vai deixar nem altura, nem largura, nem profundidade, nada afastar do amor de Deus. É pessoa que é abençoada, porque tem resistência, resiliência. Isaías capítulo 1, 18 e 19 diz, se você quiser, você vai comer do melhor dessa terra. Você vai desfrutar de um banquete espiritual. Oh, fala para Deus que você quer nessa tarde. Fala para Deus que você quer deixar as coisas de menino. Mas você quer crescer, meu Deus. Eu quero ser melhor. Eu quero ser um pastor mais maduro amanhã. Eu quero viver uma glória diferente da glória de hoje. Meu Deus, eu quero ser o instrumento, me dá graça, Senhor, eu busco. Fala com Deus aí agora, por alguns minutos. Busca isso aí agora. Abre o teu coração e fala que você quer de toda a tua alma. Deixa Deus dar uma festa aqui agora, nessa tarde. Porque tem um monte de gente sendo desmamada agora. Oh, bebê não pode gerar filho, bebê não tem responsabilidade, bebê não entende nada, só dá birra. Mas pessoa madura é responsável. Ele muda as circunstâncias, ele muda o ambiente. Ele acredita que as coisas vão melhorar. Ele muda, ele puxa a situação, a responsabilidade. Ele segura na rede e fala, eu vou enfrentar esse desafio. Eu mudo esta causa, eu mudo este lugar. Eu mudo a minha casa, meu casamento, a minha vida. Eu mudo essa igreja. Eu cresci, eu enfrento os gigantes, eu enfrento os desafios. Eu não sou dependente de ninguém, eu dependo de Deus. Eu cresço, eu enfrento desafios. Eu tenho a unção, eu tenho experiências com Deus, eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu tenho sonhos e eu faço acontecer na minha vida.